Olá, bem-aventurado filho e filha do Altíssimo, que esteja tudo muito bem com você, que a fé, a esperança e o amor esteja sempre presente em sua vida, em todos os dias, que o seu coração, que de seu coração só venha coisas boas, é a minha oração. Vamos hoje então entrar no penúltimo capítulo de Mateus 27, e aí farei até o 31, farei em 2, ok? Vamos começar. Que o Eterno tenha liberdade e seja o Rei também nesta leitura, que Ele nos oriente, nos conduza para compreendermos, nem que seja um pouco de toda a extensão e profundidade de seu imenso amor. Vamos lá? 1, de 27 de Mateus. Jesus é levado a Pilatos. Veremos também, antes de começar a leitura, veremos também Judas com remorso, suicida-se. Pilatos lava as mãos e Jesus é humilhado e agredido. Agora sim, Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos e os anciãos do povo conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. O próprio Jesus falou que todos os dias estava ensinando no templo e eles não o prenderam, né? Agora, eles o amarrando, o levaram até Pilatos. Não se levanta contra o sistema estando dentro do próprio sistema, é uma máxima. O Messias não fazia parte do sistema religioso, não fazia parte desse sistema religioso, apesar do sistema religioso usar o nome dele. Entendem isso? Ele estava no templo, às vezes que ele ia, porque com certeza ele está onde suas ovelhas com um coração sincero e sedento se encontram, mas ele não era bem-vindo no templo. Ele não tinha nem autorização, segundo os religiosos, para estar ali. Amigos, entendem isso? Continuando, Judas com remorso suicida-se. 3. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles disseram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Como se dissessem, né? Problema teu. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas, óbvio, né? Ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre de ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. O dinheiro sempre será o senhor de um falso profeta. O poder também, né? Quer saber quem governa uma pessoa? Observe sua relação com o dinheiro. Em Mateus 6:24, vimos que o Senhor Jesus falou que não se pode servir a Deus e a Mamon, palavra em aramaico que significa dinheiro. Continuando, mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para estrangeiros. Então a gente vê aqui, né, vaidade até depois da morte. Os estrangeiros então teriam de ter um lugar, um cemitério separado, né?
não deveria ser enterrado no cemitério dos judeus, o povo escolhido por Deus, os mais especiais da terra. Amigos. 8. Por esse motivo, ele se chama campo de sangue, né? O terreno que foi comprado com dinheiro que Judas atirou. Campo de sangue, então, se chama até estes dias. E assim se cumpriu o que foi anunciado pelo profeta Jeremias. Entre aspas, palavras do profeta Jeremias. Então eles tomaram 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Então, Jeremias escreveu isso. Zacarias, também um profeta que viveu mais de 500 anos antes de Cristo, né? O profeta Zacarias também teve essa visão, está lá no livro dele, capítulo 11, versículo 13. Vamos ler? Presta atenção, amigo. E o Senhor me ordenou, lança isto ao oleiro, esse excelente preço pelo qual fui avaliado por eles. Em seguida peguei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Essa foi a visão que o profeta Zacarias também teve, Jeremias também. E as profecias estavam se cumprindo e se cumpririam ainda mais nos mínimos detalhes. Pilatos lava as mãos. Jesus foi conduzido à presença do governador. E este o interrogou: És tu rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Ele não respondeu nada aos religiosos. Foi quando lhe questionou Pilatos: Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Mais uma profecia que então se cumpriu. Isaías, que viveu mais de 700 anos antes de Cristo, deixou registrado em seu livro, capítulo 53, versículo 7, Isaías escreveu: Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra, na presença dos seus tosquiadores. E o Senhor, o Messias, cumpriu isso. Ele não respondeu aos religiosos. Continuando. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Barrabás, em aramaico, significa filho do pai. O Senhor Jesus era conhecido como filho do pai, Ironia, sarcasmo, inveja, governam a natureza das trevas. Por mais que as trevas copiem o bem, por não ter como base a verdade, sua máscara logo cairá. Aleluias! Continuando. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: A quem desejais que eu vos solte? A Barrabás ou a este Jesus que é chamado de Messias? Isso porque Pilatos tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. É o que diz o versículo 18, 19. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem, entre aspas: Não faças nada contra este homem inocente, pois hoje em sonho muitas coisas sofri por causa dele. Era o que estava escrito então para Pilatos.
Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Os mais variados motivos governavam a multidão. Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo. O povo via em Barrabás talvez uma pessoa corajosa que enfrentaria o domínio de Roma sobre os judeus. Os religiosos viam o amor, a verdade, a simplicidade, a fé, a alegria, a bondade, encarnados no próprio Jesus, expressão exata de tudo que não existia neles, e que por isso tinha de ser aniquilada. Uma ameaça aos seus próprios interesses era o que representava para eles o príncipe da paz. Então, continuando, o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água. Lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E lavou as mãos. Segundo informações contidas aqui na própria Bíblia King James atualizada, Pilatos suicidou-se entre os anos 31 e 41 depois de Cristo. Mandou que fosse flagelado. Ele levaria então uma terrível sessão de açoites, um castigo tão cruel que, independente do motivo, foi proibido aos romanos. Os chicotes eram feitos de tiras de couro duro, trançadas com ossos, com pedaços de ossos, chumbos e espinhos agudos e venenosos. Há registro histórico que o corpo ficava dilacerado pelos açoites, que deixava até mesmo os ossos visíveis. Continuando, 27, Jesus é humilhado e agredido. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório, era a residência de Pilatos quando estava em Jerusalém, e agruparam toda a tropa ao redor dele, entre 360 e 600 homens. Despojaram-no de suas vestes e o cobriram com um manto vermelho vivo. Ironia, ironia pura, porque vermelho era uma cor utilizada pela realeza, pelos poderosos. Trançaram uma coroa de espinhos, mesmo sabendo que ele é poderoso, o rei dos reis, mas aqui foi feito com motivação de ironia. 29, trançaram uma coroa de espinhos e forçaram sobre a sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: salve, salve, ó rei dos judeus. Penúltimo,
cuspiram nele e, tirando o caniço de sua mão, espancavam-lhe com ele a cabeça. Último por hoje. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida o levaram para ser crucificado. Minha sogra falou, né? Eu nunca mais esqueci. Se Jesus, ela falou, se Jesus viesse hoje, o matariam novamente. Né? Se ele não viesse mais de 2000 anos atrás, viesse hoje, o matariam novamente. Sempre penso muito nisso. Amigos, nós fomos treinados, né, a frequentar templos, a olharmos para nós mesmos, né, a realizar nossos sonhos, muitas vezes com o custo que custar, né? Mas não fomos treinados a morrer por Ele, né, a viver para Ele, né, a conhecê-lo nesta vida, né? Nesta vida, quando eu morrer, muitas vezes pensamos, aí sim eu quero um lugar no seu reino. Amigos, são tantas coisas para refletir aqui, mas infelizmente o tempo é curto. O importante é a gente gravar que o amor de Deus fez ele abrir mão de todo o seu conforto, né, esplendor de sua glória, para viver a maior injustiça que o inocente pode viver. Né? Ele se fez injustiça para que em nós fosse feita a justiça de Deus. Aprenderemos mais sobre isso. Que Ele abra os nossos olhos e nos faça ver, que Ele abra os olhos dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos amigos. É a minha oração. Um beijo para você e até a próxima, amigo.